Boa noite, amigos. Boa noite, irmãos, irmãs. Obrigado pela presença, pela pontualidade de todos. E, de repente, a nossa casa virou escritório e, de repente, a nossa igreja virou ponto de transmissão e a gente tem que se preparar, né, se organizar para atender as novas demandas, tá? Nessa noite, a gente vai ter o início de um treinamento para a gente poder transmitir a palavra de Deus, transmitir as coisas de Deus, do seu reino, com um pouco mais de qualidade a partir da nossa igreja aí também, tá certo? Tá conosco aqui o pastor Tércio, estou vendo ele ali. Pastor Tércio, obrigado aí pela sua iniciativa, né, nesse processo, nesse programa. Espero que, de alguma maneira, isso contribua para o avanço do reino de Deus, no nosso coração primeiro e no coração de todos aqueles que, de alguma maneira, serão abençoados através desse programa também. E está com a gente também, convidado, amigo, pastor Tércio, nosso contemporâneo de UNASP também, Jorge Márcio de Oliveira, ele que é gerente de Media Center lá da divisão sul-americana. E aí, durante o programa, ele vai explicar o que implica tudo isso, né? O nome é bonito pra caramba, viu? Jorge, obrigado aí pela tua presença aqui conosco, né? Pela tua disposição, para poder compartilhar conhecimento que de alguma maneira vai favorecer a pregação do evangelho também. Deus te abençoe na condução dessa noite aí, e a gente vai estar junto aqui. Me permitam fazer uma oração para a gente começar da melhor maneira possível, que é na presença do nosso Deus. Oremos. Querido Pai, obrigado pela alegria de pertencermos à grande família de Deus, a grande família que aguarda a volta de Jesus e que se coloca à disposição para edificar o teu reino através da sua vida, da nossa vida. Ao conversarmos nessa noite, que tu possa nos orientar, nos dar sabedoria, que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do teu nome e para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus, amém, meu Deus. Amém. Amém. Pastor, só lembrar uma coisinha aqui. Se você, provavelmente vai surgir dúvidas aí, né, no decorrer da reunião, né, do treinamento, talvez você possa escrever ali no chat, tá? No YouTube ou aqui no Zoom, que nós vamos estar lendo, e aí a gente vai estar respondendo essas perguntas aí no momento apropriado aqui na reunião, tá bom? Então já pode, à medida que você for tendo suas dúvidas, pode colocar ali, que a gente vai tentar responder aí. Isso, muito bem colocado. Para a coisa andar mais, né? Então, ter mais fluxo, o Jorge ele vai falando, ele vai abrir alguns momentos para perguntas e a gente lê as dúvidas que foram surgindo. Então, à medida que for surgindo, você pode colocar aí no chat que eu vou separando aqui, depois a gente faz um momento desse. Bem lembrado aí, pastor Tércio. Com o Jorge agora? Jorge, Márcio. Vamos abrir meu áudio aqui, tá escutando? Ótimo. Maravilha. Pastor, muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Só uma explicação aí da minha função, né? Já que o senhor colocou essa pergunta, vamos lá. Hoje eu estou atuando como gerente do Media Center da divisão sul-americana, aqui em Brasília. O que contempla estas áreas, ou este nome, né? Hoje eu estou cuidando da parte basicamente da parte visual da divisão sul-americana. Então, toda a parte de arte, a equipe de arte, hoje eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo diretamente. Então, são quatro designers, 4 rapazes aí da equipe de arte, 2 rapazes da equipe de produção e vídeo, produção de vídeo propriamente dito, e 2 produtoras que trabalham com a coordenação, programas, roteiros, enfim, tanto dos projetos internos quanto de projetos ou vídeos, esses vídeos aí que a gente acaba vendo de publicidade. A gente tem bastante coisa aqui. E eu tenho um departamento agora que é relativamente novo, está dentro do Media Center, que é o CEDOC. Esse é um negócio bem legal, até para vocês saberem.
SEDOC é o Centro de Documentação. Hoje nós temos uma equipe, né? Hoje eu estou com uma pessoa trabalhando nesse processo, que é o conjunto de materiais, como se fosse uma biblioteca da igreja. Então, a gente está montando isso, já está bem estruturado, estamos exportando isso para as outras uniões. Hoje o Media Center trabalha com 8 países, né? Aqui do Brasil e da ala hispana. Então, tudo que eu faço aqui hoje é bilíngue, é português e espanhol, as duas coisas. Então, o desafio está maior ainda. Então, agora, em época de pandemia, o nosso trabalho, desde a época do ano passado, né, de março do ano passado, a gente se intensificou nesse trabalho, e tudo agora é vídeo, tudo agora é Zoom, tudo agora é online, e a gente dificultou o nosso trabalho, né? Fez a gente forçar um pouco a barra aqui para poder se aperfeiçoar. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que deu uma ideia aí mais ou menos do que eu faço aqui. E também trabalho na sonoplastia da minha igreja local. Trabalho junto com a equipe lá, ajudo o pessoal, trabalho no som, sou sonoplasta da igreja, trabalho na área de transmissão da igreja, enfim. O mesmo trabalho que eu estou começando com vocês aqui, a gente está fazendo lá com a igreja, estamos fazendo com a igreja aqui de Brasília. Então, a gente vai começar com esse processo aí. Vamos começar compartilhando a tela aqui. A gente vai... eu quero mostrar algumas coisas práticas para vocês, porque realmente ficar falando sem mostrar é mais complicado. Gente, transmita para ou transmita para. E aí eu coloquei 3 pontinhos. Isso é para a gente pensar, e daqui a pouco eu falo para vocês qual é o título da minha palestra, e vocês vão entender um pouquinho no decorrer do processo aí o que eu quis dizer com isso. Eu queria compartilhar com vocês 6 momentos, ou 6 videozinhos, que provavelmente são de conhecimento de vocês, de um grupo aí da Eu na Vida Adventista. Tem um humor muito interessante aí, que é o Eu na Vida Adventista. E algumas coisas que eles colocam, eu estava pesquisando isso e peguei alguns trechinhos, alguns vídeos que tem a ver comigo e com você. Então, tudo que a gente faz na igreja, às vezes vira meme. E esses aí, na sua maioria, são responsabilidades minhas e suas, como técnicos lá da igreja. Então, eu espero, pastor, não ter escolhido algum desses vídeos da região de vocês. Eu não conheço. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos tentar dar uma escutada nisso aí. Certamente escolheu. Glória a Deus, a paz de Cristo para a igreja, amém. A alegria do meu coração é estar na casa de Deus e ter a oportunidade de voltar na Rebeca, eu creio, na minha igreja, é sempre muito bom. Louvado seja Deus pela vida do pastor. Isso aí é problema de sonoplastia, né? É o cara da mesa de som que esqueceu de desligar o microfone, o efeito, depois da música. Olha o próximo. O Senhor derrame ricas bênçãos a todos esses jovens que estão nos assistindo e que estão nas igrejas neste momento. Abençoe, Senhor, o restante desta programação, Senhor. Nos dê um bom sábado, Senhor, na tua companhia, Senhor. Em nome de Jesus. Na hora da oração não é hora de fazer nada, gente. Na hora da oração é hora da oração. Você não pode esquecer que o povo... Essa é de vocês? Olha que maravilha. É verdade, ó. ANSR. Pois é. O que o rapaz foi tentar? Gente, fecha lá, fecha no rapaz a oração que eu preciso fazer alguma coisa ali. Só que o técnico não estava ligado nisso. Vamos para o próximo. Pela graça, Senhor. Oração, obrigado porque o Senhor na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados. Obrigado porque temos a esperança da sua breve volta, que vai ser como um jubileu, em que vamos recuperar tudo aquilo que perdemos por efeito do pecado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho e pela tua misericórdia. Obrigado porque dia após dia o Senhor tem nos procurado para nos salvar. Obrigado porque o Senhor nos ama de tal maneira que o Senhor nos dá liberdade para escolhermos. Mesma coisa, né? O pessoal achou que na hora da oração estava todo mundo de olho fechado e foram arrumar cenário nesse momento. Mais 3. Tambores rufando aí, imagina. Vamos lá? Tá imaginando? Cadê os tambores? Vai ter tambores rufando hoje, será? Acho que não, pastor. Saiu um diferente, aí um som diferente. Mas tudo bem, fez o suspense. Alguma coisa saiu.
Tem que combinar as coisas antes, tem que estar no roteiro. Produção, por favor, roda agora pra gente aí os vídeos dos diretores e já já a gente retorna aí. Valeu, gente. Tamo junto. Eles ficaram tão estátuas ali, ó, que até parece uma foto. Aqui, rapaz. Eu tô cansei de ficar congelado aqui, pastor. Alguma coisa aconteceu na hora do corte e não soltaram o vídeo. E o último, ninguém sabia a letra e o cara da sonoplastia não passou a letra direito. Não sei não sei dizer a razão. Parece engraçado, né? Mas quem passou por isso não é engraçado, não. É bem traumático às vezes, certo? Pastor, você está aí ainda, né? Eu perdi toda a referência de vocês. Eu estou aqui rindo litros aqui. Então tá bom, Pode... então tá ótimo. Eu vou seguindo, qualquer interferência você me fala, tá? Porque agora, para esse esquema das telas aqui, eu perdi toda a referência de vocês. Eu não estou vendo nenhum de vocês ainda, mas vamos lá. Transmita para. Eu tenho um verso que vai comigo em todos os momentos, e aí você que trabalha com igreja, você trabalha com para a causa de Deus, a gente tem que levar algo no nosso coração. E eu queria trazer esse verso para vocês aqui, que tem tudo a ver com o que a gente faz. 1 Coríntios 14, 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Leve esse texto no coração de vocês. Tudo que você vai fazer dentro da igreja, dentro do templo, que envolva algo religioso, se é no seu trabalho, se você trabalha com algo religioso, faça com decência, faça com ordem, faça com todas as suas forças. Ah, mas eu não sou um profissional naquilo. Não tem problema, você tem que fazer aquilo com decência, com ordem, para ser algo seu, para você transmitir algo que vale a pena para os outros. Faça o seu melhor. Se der errado, mesmo assim, você fez o seu melhor, você colocou o seu talento acima de tudo. E é isso que importa. Quando a gente faz uma transmissão, transmitir alguma coisa. O que quer dizer transmitir? Por que a gente transmite alguma coisa? Eu procurei o significado de transmissão e o significado é ser condutor de, propagar, ser propagado, transformar alguma coisa. Então, quando a gente transmite alguma coisa, a gente tem que levar alguma informação. Eu estou transmitindo um conceito, uma ideia, uma imagem. Estou levando alguma coisa para alguém. Eu separei cinco motivos, e eu separei os 5 motivos aqui que fazem uma transmissão, que talvez a gente possa levar isso no nosso coração. Comunicar, eu preciso levar a informação, a mensagem, eu tenho que passar alguma informação para alguém. Ela pode ser para entreter, eu posso somente para passar tempo, pode ser um filme, pode ser uma social, alguma coisa de comédia, ela pode ser uma transmissão de entretenimento. Ela deve interagir, então, se eu estou transmitindo, e isso agora está mais em alta, né? Eu interagir com outras pessoas. Quando você está sentado do outro lado, né? Como vocês estão sentados aí, muitas vezes a gente tem a vontade e o desejo de interagir. Então, às vezes nos cultos religiosos falta um pouco disso para a gente, essa interação, fazer com que outras pessoas possam participar também. Número 4, engajar. Então, você tem que engajar pessoas, o seu público tem que estar engajado, ele tem que se tornar confiável, você tem que se tornar confiável para o seu público. A partir do momento que ele confia em você, ele volta. E aí, o que ele cria? Fidelização. Você fideliza o cliente.
eu estou colocando o cliente, o meu membro, né, o meu telespectador. Então, se o público te conhece, se o público confia em você, se você faz um bom trabalho, ele volta. É isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer? Entre no meu canal, assine o meu canal, toque aí o sininho do meu canal, para quê? Ele quer ver tudo isso aqui. Ele quer ser comunicado, ele quer um entretenimento, ele quer poder interagir, ele quer ter um engajamento com aquilo, ele pode querer opinar, e ele quer se fidelizar. Você quer que ele se fidelize. E aí eu trago o título da minha palestra hoje. Transmita para você mesmo. O que quer dizer isso? Eu trato junto com os meninos aqui do Media Center um conceito de que tudo que você vai fazer, você tem que fazer para você mesmo. Imagine-se você no lugar do outro. Imagine você sentado na sala da sua televisão, lá da sua casa, sentado, assistindo uma programação de sábado, um culto de sábado, e você começa o programa e o programa entra sem áudio. E aí entra um problema desses todos que a gente viu aí. Você começa a rir. Nossa, esse povo, nossa, que povo sem noção. Gente, por que eles não prestam atenção naquilo? Por que faz isso? Por que não faz aquilo? Você, como telespectador, está lá do outro lado. Então, quando você sentar numa câmera para fazer uma imagem, quando você sentar numa ilha de edição para fazer uma troca de câmera, quando você fizer alguma coisa transmitindo para alguém, transmita para você mesmo. Faça corte de imagem para você mesmo. Faça a imagem da câmera para você mesmo. Então, se você conseguir levar esse conceito na sua cabeça, em qualquer uma das áreas, eu tenho certeza que você vai tentar fazer o seu melhor e pensar assim, nossa, se eu tivesse sentado lá na sala, será que eu ia gostar dessa imagem? Será que eu não ia prestar um pouco mais atenção para abrir um microfone na hora que deve abrir? Será que eu ia ficar mexendo no celular e esquecer a programação lá? Será que eu ia passar a letra direitinho? Porque eu quero sentar e ver a letra direitinho lá do outro lado. Então, todo esse conceito que nós vamos conversar aqui hoje é para isso aí. Transmita para você mesmo. Você é o seu alvo. Você é o seu telespectador. E aí uma coisa que a gente precisa ter, quando a gente transmite alguma coisa, é você criar uma palavrinha, que eu já vou tratar ela aí, é você criar esse uau. Sabe essa, nossa, que transmissão excelente, que fluidez, que áudio gostoso, que imagens enquadradas, nossa, não está tremido. Por que não está tremido? Então, eu causei esse uau, essa expectativa boa em quem estava sentado do outro lado. Mas, para isso, eu tenho que trabalhar com algumas coisas, e algumas palavrinhas que eu joguei soltas aí. Eu tenho que ter ângulos intencionais. Eu não posso colocar uma câmera e largar ela aberta ou largar ela fechada. Eu tenho que colocar ângulos intencionais. Eu vou falar para vocês mais na frente aí alguns tipos de ângulos. Eles falam, os ângulos falam. Um som de qualidade. Eu tenho que ter um som de qualidade. Não adianta eu ter um som estourado. Eu estou tendo um playback, uma música está rolando e o playback está mais alto ou a voz está mais baixa. Eu tenho que ter um conteúdo adequado. Então, a programação não pode ser um conteúdo simples, ela tem que ser um conteúdo bonito, tem que falar ao coração das pessoas. Ela tem que ter uma velocidade de corte. Eu tenho 2 câmeras, 3 câmeras, PowerPoint. Eu tenho que ter uma velocidade. Se imagine lá sentado de novo. O que eu quero ver? O que eu quero trazer para essa experiência? Gente, eu tenho que levar experiência. Eu até coloquei uma outra palavra aí, atenção, que eu esqueci de citar. Atenção aos detalhes são muito importantes, muito. Gente, quando você está fazendo uma transmissão, é 1 horinha, é 2 horas, é 1h30, meia hora. Se concentre, preste atenção no que está acontecendo lá na frente. Se o pastor fala alguma coisa, gente, eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui que está na minha mão. Você não mostra aquilo, mas em casa você gostaria de ver. Gente, eu quero mostrar aquela pessoa que está entrando lá na frente, aquela criança. Cadê a criança? Eu tenho que mostrar essa criança. Eu tenho que dar essa experiência para o público. A palavra que está em alta hoje é experiência. Quando a gente transmite alguma coisa ou passa alguma coisa
eu faço uma produção de um show, eu faço a produção de um musical, eu faço um filme, eu faço uma transmissão, eu tenho que trazer experiência. A pessoa tem que se sentir, nossa, que transmissão espetacular. E vou voltar. O que você fez? Você engajou a pessoa. Mas eu vou voltar por essa série de detalhes. E aí, alguma das coisas, alguns dos elementos que a gente precisa ter é, por exemplo, uma beleza visual. Beleza visual é muito importante hoje. Se você senta numa tela pega uma transmissão de uma igreja, e a igreja não tem uma vinheta de abertura, ela não tem um PowerPoint bem feito, ela tem não tem o nome da pessoa que está fazendo, eu não consigo ler a letra da música. Gente, você volta? Eu não volto. Hoje, olha como que ficou interessante isso. Eu tenho a minha igreja, eu assisto na minha igreja física, mas hoje eu estou podendo assistir aonde eu quero. E não porque eu não gosto da minha igreja. É porque a transmissão do fulano, do meu amigo, é melhor que a minha. Eu vou assistir aquela que é melhor. Eu vou assistir aquela outra do pastor fulano, porque aquela eu me sinto bem. Isso é experiência. Eu trago experiência para esse contexto. E aí eu trouxe algumas imagens aqui de materiais e de experiências bonitas que eu trago para isso, de beleza visual. Por exemplo, esse vídeo que está no centro rodando, essa é a vinheta da nossa igreja. Uma vinheta interessante, foi feita para esse grupo, mas aí eu tenho estilos diferentes de vinheta, de arte. Olha as duas pessoas que estão aí. O nosso presidente tem um texto, tem o nome dele, tem a função dele. A menina aqui do lado do 10 dias de oração tem o nome dela. Aí eu vou fazer uma transmissão e falar com alguém do lado de fora, lá de São Paulo. Aí embaixo, por exemplo, eu tenho esse double box, né? Eu coloco as duas telas juntas, consigo fazer essa visualização. Então, essa plástica, isso também precisa existir. A gente não vai citar muito esses detalhes aqui, porque daí envolve outro tipo de produção. Mas pense na plástica. Não adianta só você ter uma câmera e ter uma internet para subir. Você tem que ter essa plástica, tá? Você já imaginou que você e eu somos manipuladores? Já pensou nisso? Você é um manipulador. Eu sou um manipulador. Nossa, eu falei isso às vezes numa palestra que eu dei, o pessoal falou assim, nossa, Jorge, eu não sou manipulador. E manipulador às vezes é uma coisa ruim, né? Não, o dicionário diz que manipulador é alguém que manuseia, que manipula, que ajusta, que leva. Então, nós, como técnicos, somos manipuladores. Por que eu digo? Nós temos a liberdade de mostrar o que a gente quer. A gente mostra só o que a gente quer. Eu só mostro essa beleza. Eu estou mostrando para vocês aqui na minha imagem, uma luz bonitinha atrás, uma câmera. Eu escolhi essa cena para mostrar para vocês. Vocês não estão vendo a bagunça que está aqui atrás. As luzes, as coisas. Por quê? Porque eu escolhi. Eu manipulei o que vocês devem ver. Então, isso precisa acontecer daqui para frente. Você tem que fazer as coisas na igreja intencionalmente. Você tem que fazer os ângulos intencionais. E olha essa foto aí, olha que bonita essa foto. Ninguém imagina que essa foto foi feita num lugar como esse aqui. Não é não? Ela tem manipulação, ela tem Photoshop, ela tem ajuste. Mas eu quis mostrar para o público só a foto da esquerda. Olha outra ideia. Nossa, olha que foto linda. Uma menina sentada numa biblioteca, abrindo um livro. Qual a ideia que eu causo aí? Eu causo uma ideia de serenidade, de conteúdo, de intelectualidade. Mas ninguém vê que eu tirei essa foto durante o dia, com uma luz estranha, numa biblioteca feia visualmente. Olha que foto bonita. Foi intencional. Essa foto foi intencional. Olha essa outra. Bastidores. Vocês estão acostumados com bastidores, né? Nossa, gente, uma mulher deitada no chão, cheia de planta em cima, com uma janela do lado esquerdo, com uma luz do lado direito, enfim. Mas ele tem uma intenção. Olha o que ele quer mostrar para o público. Só isso. Só a beleza dessa imagem. Tem manipulação nessa imagem. Essa imagem é manipulada. Mas foi isso que ele quis mostrar.
Ele não quis mostrar as outras coisas. Então, eu queria mostrar para vocês uma coisa. Ângulos e planos têm significados. Esse não é o momento da gente falar os tipos de planos, né? Plano aberto, plano médio, tem vários tipos, e a internet hoje, o cinema hoje, usa muitas nomenclaturas diferentes. Então, um plano médio, por exemplo, esse plano da direita aí em cima, na parte superior da direita, o PM, plano médio. Normalmente o plano médio é esse, mas tem gente que usa plano médio mais aqui, tem gente que usa plano médio aqui, tem gente que usa plano médio mais aberto. Então, como regra geral, esses são os planos aceitáveis. Agora, quando eu digo que os planos têm significados, o que eu estou querendo dizer? Literalmente tem significado inconsciente no seu cérebro, no cérebro das pessoas. Quando a gente fala de um ângulo alto, a câmera está acima da pessoa e do meu objeto, e eu estou filmando ela de cima para baixo. Olha a sensação que dá. Então, um ângulo alto. O que esse ângulo transmite? Inconscientemente, e no cinema, por exemplo, eles usam esses tipos de ângulos intencionalmente, para que você seja apelado por aquele ângulo. Então, esse ângulo aí, normalmente se faz para dar inferioridade às coisas. Então, quando eu filmo uma criança de cima para baixo, como eu estou filmando essa menina, como tem essa imagem dessa menina, eu estou dizendo para ela que ela é uma pessoa pequena, que ela é uma pessoa inferior, que é uma pessoa que eu não posso dar atenção, eu sou superior a ela. Essa é a tradução desse material aí. Olha essa outra. É do mesmo filme. Eu estou filmando de baixo para cima e estou dando o que para esse ângulo? Eu estou dando poder. Eu estou dando poder para aquela senhora que está lá do outro lado. Eu estou dizendo que ela é superior à outra menina que está do lado de cá, só pelo ângulo de câmera. Quando eu trago o ângulo de câmera nos olhos da pessoa, o que eu dou a entender? O que eu estou traduzindo como? Eu estou dizendo que essa é uma realidade de confronto. Eu estou falando a mesma altura de você. Eu estou te dando... eu não sou mais que você, eu não sou menos que você, eu sou igual a você. Então, eu trago poder na minha imagem. Tem vários outros que a gente podia tratar aqui, mas eu trouxe esses 3 para vocês entenderem o seguinte. Se eu filmo na igreja uma imagem de baixo para cima, eu transmito inconscientemente uma informação. Se eu transmito de cima para baixo, eu transmito outra informação. Tá? Ângulos têm significados. Certo? Então vamos lá, continuando. Eu vou falar para vocês sobre quebra de eixo. Isso acontece muito nas igrejas e nas produções que a gente faz normalmente. O que é quebra de eixo? A quebra de eixo é... Você tem uma televisão que é pequena, certo? E você não pode colocar todas as imagens que você gostaria dentro da mesma televisão. Então, o que a gente escolhe? A gente escolhe ângulos. Foi isso que eu falei para vocês. Você define ângulos. Então, para eu poder transmitir, por exemplo, e fazer com que uma pessoa converse com a outra, como que eu faço? Para que eu dê essa intenção para quem está do lado de lá. Então, por exemplo, imagina que você tem 2 televisores aí, né? 2 ângulos. E eu quero usar só esse ângulo aqui. Ó. Imagina que esse ângulo dessa moça aí do lado esquerdo, ela está olhando para o lado direito. Eu tenho mais espaço do lado direito do que atrás. Atrás dela está praticamente na cabeça, né? Ali. E eu tenho ela olhando mais para o lado direito. Você imagina que só na televisão, isso aí é só o seu ângulo de televisão. Eu tenho ela olhando para a direita. Como que eu vou fazer a imagem do outro rapaz conversando com ela? Eu tenho que fazer ele da forma inversa. O espaço maior tem que estar do lado esquerdo e o espaço menor do lado direito. Por que eu fiz isso? Eu quero que eles se conversem. Tem mais espaço entre um e outro. O que eu não posso fazer? Isso aqui, ó. Eu não posso ter mais espaço do lado direito, na parte de trás, do que na parte da frente de quando ele está olhando. Porque vai dar quebra de eixo, vai dar um erro de visual. Outra coisa que eu não posso fazer, eu não posso fazer isso aqui. A imagem da moça olhando para a direita e o rapaz olhando para a direita. Quando eu juntar essas imagens, eu vou ter as pessoas olhando para o mesmo lado.
não vai dar a sensação de que elas estão conversando uma com a outra. Então, vamos ver se eu consigo voltar aqui para mostrar para vocês. As imagens têm que ser assim, certo? Eu tenho que dizer com esse ângulo que eles estão conversando um com o outro. Aí eu troco de uma imagem para outra, ó, a imagem da moça para a imagem do rapaz, a imagem da moça, a imagem do rapaz. O que eu estou dizendo? Que eles estão se conversando, que eu tenho um espaço entre eles, tá? E aí uma outra informação importante é isso aqui, ó. Imagina que essa linha imaginária entre o A e o B, imagina que o A e o B é o seu objeto, é a moça e o rapaz. A gente nunca coloca as câmeras de lados opostos. Eu sempre coloco num mesmo lado. Você pega o seu objeto, vamos colocar a igreja. Eu pego o púlpito da sua igreja, traço uma linha reta, horizontal na sua igreja, uma linha imaginária. As suas câmeras de visão têm que estar todas do mesmo lado, para que eu não tenha o quê? Quebra de eixo. Para que eu não tenha isso aqui, ó. Para que não apareça as pessoas olhando para o mesmo lado. Então, isso aqui precisa ser intencional. Olha essa outra imagenzinha aqui. Para que eu faça uma conversa entre as pessoas. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista na sua igreja. Tem lá 2 poltronas e vou fazer uma conversa, uma mesinha. Eu tenho que traçar uma linha imaginária na cabeça e colocar os meus equipamentos sempre do mesmo lado. Ou de um lado ou de outro. Eu vou abrir uma ressalva. O cinema usa, às vezes, quebra de eixo propositalmente. Eles não fazem sem ser proposital. Então, às vezes, você pode ver no cinema, em filmes, que às vezes fica quebrado o eixo. Não está certo. Mas isso é intencional. Como regra geral, a quebra de eixo tem que ser respeitada desse jeito aí. Tá bom? Vamos mais para frente, a gente mostra isso na prática depois, mais lá no final. Iluminação. Gente, a iluminação é algo importantíssimo e que, infelizmente, hoje, nas igrejas, ainda é uma coisa que a gente não leva em consideração. As igrejas preferem ter um equipamento, uma câmera, uma mesa de som, a ter uma luz. Não, gente, vamos fazer do jeito que a gente tem aqui mesmo, com essa luz do sol aqui, com a luz da igreja, e a gente segue. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês de uma publicidade na Europa, quando saiu um filme, não é um filme adequado, talvez, para a nossa realidade, mas eu trouxe porque isso aí precisava mostrar para vocês. Isso aí é um outdoor que estava como promoção desse filme na época, e durante o dia era isso aí que as pessoas viam. Algumas estacas de madeira ali, e tinha um ponto de luz. Quando esse ponto de luz era ligado, olha a sensação que dava. Cara, isso é fantástico. Eles conseguiram, com a luz, transmitir um conceito. Certo? Tem tudo a ver com o filme. Isso aí. Então, a luz é muito importante. Para a gente ter uma boa luz, vamos dizer assim, um set mínimo de iluminação, a gente tem que trabalhar com 3 pontos. E aí, mais para frente, eu vou mostrar umas imagens aí que vão fazer sentido para vocês. A luz principal, essa luz de baixo, que normalmente ela é frontal, nem sempre ela é frontal, mas ela tá mais ou menos esses ângulos que vocês estão vendo aí. Key light, fill light, que é a luz de preenchimento, e backlight, que é a luz de trás. Sempre nós precisamos desse conceito básico de imagem, de luz. Mas na minha igreja eu não vou fazer só isso. Você precisa de uma imagem frontal, de uma luz frontal na igreja, você precisa de uma luz de preenchimento e você precisa de uma luz de fundo. O que serve essa luz de fundo? É a luz que vai te dar o contorno. Vai te dar o contorno das coisas. Para quê? Para que te descole do fundo. Se eu estou muito colado no fundo e não tem luz atrás de mim, para você que está olhando pelo seu ângulo de imagem, vai parecer que eu estou colado na parede, porque eu não tenho luz. Então, esse é o set básico de luz. Olha esse exemplo aí. Esse bonequinho aí é um elefante estilizado. O que eu preciso de luz? Eu preciso da luz
key light, fill light e backlight. Quando eu tenho todas essas luzes, eu tenho o meu objeto contemplado. Eu tenho o meu objeto preenchido. Quando você está trabalhando com imagem e câmera, normalmente a imagem que você recebe, ela é fletada. Ela é uma imagem em 2D, certo? O que eu preciso para que essa imagem nos seus olhos se torne 3D? Eu preciso de luz e sombra. Então, eu preciso de luz frontal para mim, eu preciso de uma luz lá no fundo, eu preciso de uma luz de contorno para que você me veja em 3D. Correto? Olha esse exemplo interessante aí. Esse é um exemplo de alguns blogueiros que falam de vídeo na internet, até você já deve, de repente você já pode ter até visto isso. Ele tem esse conceito de luz. Ele tem a luz frontal, que está do lado esquerdo. Ele tem a luz de lateral, que é de back, a lateral de preenchimento, que está do lado direito. E tem a luz de recorte, que nesse caso ele usou a luz de recorte, uma luz laranja. Olha que bonito que deu. A luz de trás ficou super bonita, a luz da frente ficou bonita, tem nitidez nas coisas. Olha esse outro exemplo. Olha que na testa dele eu tenho um tipo de luz, que é aquela luz principal, é a key light. Tem uma luz mais forte de um lado, eu tenho uma luz de preenchimento do outro lado. Se eu não tivesse essa luz de preenchimento, o que ia acontecer? Ele ia ficar escuro. Ele ia ficar preto de um lado e branco do outro, certo? Então, é a luz de preenchimento, que dá essa... dá o 3D, ele mostra o 3D do rosto. Nós somos 3D, né? Eu tenho profundidade dos olhos, eu tenho profundidade da cabeça, eu tenho profundidade da roupa. Isso é a luz que me dá. E olha o fundo, olha o que ele fez com o fundo. Eu vou trazer esse exemplo para vocês aí, porque esse é um exemplo que eu gostei bastante. Esse mesmo ambiente que vocês estão vendo aí, é esse ambiente aqui, ó. É um ambiente com janela, é um ambiente que não é nada propício. Então, ele intencionalmente criou um ângulo para isso. Então, olha o que acontece às vezes quando a gente grava em igrejas. Esse é um exemplo bem escrachado, mas às vezes a gente tem janela do fundo numa igreja. Eu tenho janela do fundo e eu não ilumino a parte da frente. A luz frontal, ela tem que ser maior do que a luz traseira. Se você tem sol lá na janela, lá atrás, você tem que ter uma luz muito mais forte que o sol aqui na frente. Entendeu a relação? É muito complicado trabalhar com luz no sol, a não ser que você esteja no sol do lado de fora. Aí é outro tipo de iluminação para trabalhar. Mas você tem que ter uma luz frontal muito boa, do seu objeto principal. Olha aí o que a gente tem. O mesmo ângulo, em uma luz bem feita, uma iluminação bem feita. Olha o que ele fez aí atrás. Ele colocou um objeto, um sofá para dar uma profundidade, tem uma mesinha do lado esquerdo para dar profundidade. Com certeza na câmera dele ele usou uma lente especial, porque a lente com desfoque, que dá profundidade. Sempre que você consegue esse desfoque, isso são lentes que fazem diversos tipos de lente, a gente não vai tratar isso aqui também, mas a gente consegue esse resultado de profundidade. Lembra que profundidade a gente tem que conseguir com dois aspectos. Uma, luz. Você precisa de luz para dar profundidade às coisas. E dois, lente. Câmera e lente. A lente que dá essa profundidade, do desfoque, etc. A mesma menina aí, o inicial e o final. Olha o inicial como que era. O que eles preservaram aí? Além da iluminação, que ela está diferente, a luz de trás tem uma cor, a luz da frente é outra cor, a luz da frente é mais branca, a luz de trás é mais azul. Presta atenção nos objetos. Os objetos estão colocados propositalmente para que ele manipulou esse ângulo de imagem para que a gente pudesse ver só isso. É isso que eu queria tratar com vocês. Olha aqui, uma imagem um pouco mais aberta das coisas. A bagunça que está na casa dele, ele colocou uma luz frontal de cima, é a luz de key light, a key light, a luz frontal. Ele colocou uma outra luzinha pequenininha pequenininha, aquelas de LED assim com bateria, para colocar a parte de fill light e o backlight. Está vendo na imagem da esquerda que você consegue ver o cabelo dela?
um contorno do cabelo, essa é a back, é a luz de profundidade, é a luz que vai me descolar do fundo, tá? Um outro exemplo prático aqui, esse é o pastor da minha igreja, ele permitiu que eu usasse esse material, ele fazia uma transmissão desse jeito, da casa dele lá. E eu falei assim, pastor, vamos fazer um negócio diferente, vamos dar beleza visual para esse material? O que a gente pode fazer? Aí eu fui para a casa dele. Ele está sentado aí, ele fazia esse negócio. Na parede da casa dele. Eu falei, pastor, deixa eu dar uma olhada na sua casa. O que o senhor tem? O senhor tem um banquinho, o senhor tem uma escada, o senhor tem uma planta, o senhor tem quadrinhos. Eu comecei a garimpar na casa dele, comecei a pegar objetos da casa dele. Só que o que eu fiz? Eu manipulei a imagem. Olha que eu coloquei a planta em cima de uma escada, a banquetinha em cima de um tablado, aí, de um tambor, a plantinha eu peguei, um quadrinho que eu coloquei lá, eu coloquei um quadrinho proposital na altura que eu queria. Olha uma coisa interessante aí que assim não está difícil da gente fazer, e se você não tem dinheiro, se você precisa, o pastor fez, foi ele que fez, nem fui eu. Olha do lado direito, embaixo, uma luz que ele que produziu. O que ele fez? Ele pegou uma caixa de papelão, revestiu a caixa de papelão de papel alumínio e colocou uma luz dessas fluorescentes, com bocal, né, pendurado lá de dentro. É o ideal? Não, mas olha que resultado interessante que deu. E ele conseguiu resolver. Vamos para a imagem final. Olha que é a imagem final. A imagem final ainda não é a imagem que a gente gostaria visualmente, mas eu tenho uma luz boa na frente, eu tenho uma luz, um efeito atrás. A planta, por exemplo, poderia ter uma luz, mas a gente não tinha mais, né? Poderia ter uma luz na planta para descolar a luz do fundo. Mas olha o resultado que a gente teve. Eu saí de uma imagem crua, com pouquíssimos elementos, eu coloquei uma imagem melhor, uma imagem com visual melhor, que agrada um pouco mais. E isso é intencionalidade. Tá vendo que eu só estou mostrando o que eu quero mostrar. Não estou mostrando outras coisas. Então, o pastor quis mostrar isso aí. E é isso aí que a gente vê quando a gente vê uma transmissão da casa dele. Tá? Essa imagem é só para a gente lembrar de que quem está assistindo em casa, o áudio é muito importante. O áudio é assim, praticamente 70% do teu material, vamos dizer assim, da tua transmissão é áudio, é sonoplastia. A gente precisa separar as coisas. Nem sempre é possível, eu sei disso na prática, porque a nossa igreja está tendo esse desafio. A transmissão precisa de um operador de áudio para a transmissão. Não dá para o mesmo som que eu faço para a minha nave da igreja e para o meu público ser o mesmo som que eu tenho as pessoas assistindo em casa. Não funciona. Porque o volume de som é diferente da igreja, o volume de som em casa é diferente. Então, se você tiver condições e se você está pensando em fazer uma transmissão um pouco mais arrojada, pense na divisão das coisas. Transmissão de vídeo e transmissão de áudio não é a mesma coisa do que fazer transmissão para o telão e fazer áudio para a igreja. Tá? Isso não funciona. As coisas precisam ser separadas para que você tenha cada vez mais qualidade na sua operação. Tá? Microfones, eu coloquei só uma imagem para vocês verem. Não é o caso da gente falar sobre isso aqui, mas tipos de microfone também interferem. Então, se eu vou fazer uma transmissão para microfonar um violino, eu coloco um tipo de microfone para violino. Se eu vou fazer um violão, eu coloco um microfone para violão. Se eu vou transmitir um trompete, eu coloco um microfone para trompete. Jorge, mas vai sair som igual se eu colocar um microfone SM58 que nem eu tenho lá na minha igreja. Vai sair som igual? Vai sair som igual, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai captar da mesma forma. Então, uma atenção especial ao áudio, a gente não vai tratar esses detalhes de áudio, porque daí a gente tem outras pessoas mais qualificadas para tratar detalhes de áudio assim. Tá? E uma coisa que eu deixei para o fim, só porque a gente vai fazer mais alguns detalhes aqui. Direção de imagem.
Depois que você tem a sua câmera montada, o seu tripé montado, o seu tripé de qualidade, ele não fica balançando enquanto você mexe, o tablado que você está em cima está de boa, está tranquilo, você tem um operador de câmera, você tem 3 câmeras na sua igreja. O que você tem que fazer? Você tem que ter alguém que faça a direção de imagem. O que é isso? É alguém que dirija e diga o que o telespectador vai ver. Esse cara aqui, essa função, é a função, eu posso dizer que é a função que mais manipula o que eu vou assistir. Lembra do conceito de manipulação que eu coloquei agora, né? Não levem para o negativo. A manipulação não é negativa nesse caso. A manipulação ela é para ser intencional. O que eu quero transmitir para o público? E aí eu, como diretor de imagem, o que eu faço quando eu, Jorge, estou falando por mim, quando eu sento para fazer uma direção de imagem, eu tento me transportar e me imaginar sentado na minha sala. Acabei de falar para vocês isso. Por quê? Porque eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver quantas pessoas tem na igreja. Eu quero ver se, quando o pastor chamar uma criança, eu quero ver a criança. Quando ele mostrar um negócio na mão dele, eu quero ver aquilo na mão dele. Então, isso é direção de imagem. Eu preciso direcionar e focar intencionalmente o que a pessoa vai ver. Normalmente, eu não sei o que todos trabalham, mas assim, a gente tem alguns tipos de equipamentos que fazem direção de imagem. São as mesas físicas, que é isso que vocês estão vendo aqui. Eu posso mostrar alguns detalhes, não sei se vocês estão vendo certinho aí, mas aqui nós temos uma mesa física, uma mesa com botões físicos, que eu faço entradas de câmera e escolho o que eu quero, certo? Eu faço essas escolhas aqui. E tenho esse aí que eu estou mostrando para vocês é um multiviewer. Eu tenho mesas virtuais, que é os Atens, né? Atens, VMix, TriCaster, tem alguns outros, mas normalmente se você tem um multiview, se você tem uma tela que você consegue ver todas as telas, é mais ou menos esse visual que você vai ver aí. É muito importante para um diretor de imagem a gente ter a tela de preview e de programa. A tela de preview, que é do lado esquerdo, tá vendo que ela está escrito preview, a tela do lado direito é programa. Tudo que está do lado direito é o que está indo no ar, é o que você está vendo, é o que você está mandando para a pessoa lá da transmissão. E do lado esquerdo é o preview. O que faz o preview? Isso, alguém riscou aí, é por aí mesmo. Riscou bastante, inclusive. Você tem a oportunidade, na hora de fazer os cortes, eu vou mostrar isso um pouquinho para vocês aqui, vou ver se dá para mostrar na mesa, de fazer esses cortes. Travou para mim aqui, vamos ver se eu consigo passar. Passou. Essa é a mesa virtual. Embaixo eu tenho preview, em cima eu tenho programa. O conceito é o mesmo. Eu queria que vocês levassem o conceito, porque pode mudar de uma mesa para outra. O conceito é o mesmo. Programa é o que está no ar e preview, logo o nome diz, é para você prever. Então você pode escolher o que você quiser aí na parte de baixo. Por exemplo, nessa parte de baixo aí que está em destaque, preview, eu posso apertar todos esses botões e escolher o que eu quero ver antes de colocar no ar. Então, às vezes eu escolhi um preview e escolhi uma câmera. Só que o câmera não está pronto. Ele está mexendo na câmera. Eu não posso colocar essa câmera no ar. Eu só posso colocar as imagens no ar quando eu tenho a imagem que eu quero. Quando eu tenho a imagem intencional que eu quero. Certo? Então, preview e programa. Fica na cabeça de vocês isso aí. Em todos os sistemas, basicamente todos os sistemas de transmissão que a gente trabalha, deveria ter preview e programa, tá? Isso é muito importante para você prever e programar e não ter erros. Porque daí você evita de errar e colocar a câmera errada, o movimento errado, etc. Tem mais uma regrinha, a gente está indo para o final para a gente passar para a prática, é a regra dos 30%. O que quer dizer isso? Ângulos. Lembra dos ângulos? Ângulos
levam uma mensagem. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é, por exemplo, trocar o mesmo ângulo por outro ângulo igual. Então, eu tenho uma câmera aberta e troco para uma câmera aberta. Tá vendo a sensação que dá? Vou voltar, ó. Troco uma câmera aberta por uma outra câmera aberta. Nesse caso, eu fiz uma fusão. Fica feio, fica um negócio assim estranho, parece que não mudou nada. E realmente não mudou nada. Você só trocou de câmera, mas eu tenho aberto para aberto. Certo? O que a gente precisa fazer? Ter pelo menos uma mudança de 30%, por isso a regra dos 30%, de diferença de um ângulo para o outro. Então, imagine esse ângulo que está aberto para vocês aí. Eu vou trocar de câmera. Para onde que eu vou? Eu vou para um ângulo fechado. Mudou pelo menos 30% dessa imagem para essa imagem? Pô, mudou. Dessa imagem para a próxima imagem, mudou? Pelo menos 30%? Mudou. Eu tenho uma imagem mais aberta e uma imagem mais fechada. Evitem ao máximo fazer isso aqui, ó. Trocar da imagem aberta para a imagem aberta, da imagem fechada para a imagem fechada. Vou mostrar uns exemplos depois na prática ali. Não façam isso, tá? O que a gente pode fazer aqui? Trocar da aberta para mais ou menos aberta, para fechada, e a gente pode ir mudando, entendeu? Ah, Jorge, mas eu tenho duas pessoas conversando, eu posso trocar da fechada para fechada? Pode, mas você tem que fazer intencionalmente, como aquela conversa. Lembra aquela conversa das duas pessoas? Elas estão praticamente no mesmo ângulo, fechado para fechado, mas elas estão conversando. Essa fechada, eu tenho mais espaço de um lado, tenho mais espaço de outro. Lembra daquela regrinha lá? Se eu tenho isso, eu posso trocar. Agora eu tenho o pastor pregando. Eu não posso trocar da imagem fechada para o pastor para outra câmera com imagem fechada. Não vai ser bonito, vai ser problema, tá? Além desses ângulos que são básicos, você precisa ter essa noção. Quem faz isso, e aí uma coisa que eu queria que vocês ficassem bem cientes. O nome já diz, diretor de imagem. Diretor é alguém que tem o controle. Então, a pessoa que está como direção de imagem naquele dia, e de repente num sábado é você, no outro sábado é outro, ele é o cara que vai escolher o que ele quer mostrar para os membros. Ele que vai escolher. Então, ele que vai dizer para você... sabe por que eu falo... Lembra do esquema da manipulação? Por que eu digo que esse diretor de imagem é um manipulador? Porque ele troca da imagem aberta para a imagem fechada. Mas ele não poderia trocar da fechada para aberta? Poderia. Então, quem escolhe é ele. Ele escolhe. E ele orienta os câmeras. Ele orienta os câmeras. Então, o ideal é que o diretor de imagem do dia converse com cada câmera. Certo? Câmera 1, vem aqui. Amigo, hoje você tem 3 ângulos para fazer. Dessa câmera aqui você faz esse ângulo e esse ângulo. Você tem 3 ângulos, certo? Então você vai navegar em esses 3 ângulos. Não vai fazer mais nada. Câmera 2, você vai trabalhar só com um ângulo. Você não pode fazer mais nenhum ângulo aqui porque não fica bonito. Então você trabalha e garante esse ângulo. Câmera 3, você tem mais 2 ângulos bonitos daqui. Esse e aquele. Então você combina. Se a gente deixa combinado isso, o diretor de imagem tem facilidade de uma troca de imagem para outra, com mais rapidez, com mais velocidade, e aí você deixa, quando você trata com a velocidade, você deixa o telespectador lá na casa com mais velocidade de câmeras. Nossa, eu estou vendo aberto, estou vendo fechado, eu vejo o público, eu vejo o pastor fechado, a hora que o pastor se movimenta, eu movimento junto. Você quer coisa pior do que eu estou com a imagem fechada e o pastor dá um jeito, o pastor sai dali e vai passear no palco? A imagem sai e fica aquela imagem parada. Gente, cadê o pastor? Gente, cadê o operador de câmera? Por que ele não prestou atenção? Por quê? Falta de atenção. Ele tem que acompanhar, E mais 2, na realidade 3 movimentos que você vai usar na sua igreja. É a pan, o tilt, vertical e horizontal. O que é pan? Pan é isso aí, ó. É no seu próprio eixo, você com uma câmera no tripé, rodando de um lado para o outro. Isso você pode ter na sua igreja, fazer uma pan, panorâmica, chama, justamente por causa desse nome. No seu próprio eixo, ela vira, ó, eu tenho um eixo só, eu tenho um tripé.
que normalmente a gente usa tripé nas igrejas. E a gente não fica fazendo nada com a mão. Com a mão é outra coisa. Mas você faz, ó, um ângulo, uma panorâmica. Ela pode ser uma panorâmica de 360 graus. Agora pode ser uma pan ou uma tilt, que é esse movimento na mesma base, um tripé para cima e para baixo. Pode ser uma panorâmica horizontal, ó, de um lado para o outro, ou pode ser uma panorâmica vertical, para cima e para baixo, que a gente chama de pan e tilt, tá? Esses dois movimentos são movimentos que você tem condições de usar na sua igreja, tá? Pastor, vamos compartilhar agora. Eu vou sair desse compartilhamento. Coloca aquela minha outra tela, a tela lá do Media Center. Agora apareceu, agora né? Sim. Uhum. Isso, estava desabilitado aqui. Então vamos lá. Eu vou operar essa câmera aqui para vocês verem, ver se eu consigo colocar aqui a imagem da câmera. Aqui. Essa é minha imagem. Esse é meu amigo Munhoz, que é o cidadão que a gente usa dentro do estúdio para fazer luz. Eu não vou colocar alguém sentado fazendo luz ali, então eu coloquei a gente comprou um boneco e o boneco fica lá para a gente ter noção do que está fazendo. Tá? Então você imagina que esse é o pastor da tua igreja aí em primeiro plano. E lá dentro do estúdio, cadê a terceira câmera? Eu coloquei um outro cidadão. Eu vou trocar de imagem para vocês verem aí, ó. É esse cara aí, ó. Coloquei outra imagem, uma fotinho de alguém lá do outro lado, tá? Por que é complicado eu fazer imagem fechada para fechada quando você está olhando de frente? Olha que sensação ruim que dá. Olha aqui. É como se a gente estivesse fazendo um morph, né? É como se eu estivesse fazendo um esquema meio... Fica estranho, não fica legal, não fica bonito. Mesmo o corte seco. O corte seco também não fica legal. A gente está estranho, cortando da aberta para aberta, da fechada para fechada. Então, o que a gente faz? Não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui uma das câmeras, vai ser aberta. Então, eu tenho outro ângulo do pastor aqui. Então, eu cortei de uma aberta para uma fechada, de uma aberta para uma fechada. Foi aquilo que eu falei para vocês da regrinha lá, dos 30%. Tá? E isso é mega importante para você ter uma qualidade visual da tua igreja. Tá? Aberta para fechada. Aberta para aberta dá a mesma coisa, fica ruim igual. Tá? Vamos lá, outra coisa. Lembra que eu combinei aqui, o diretor de imagem vai conversar com o câmera antes de começar o programa. Amigo, essa imagem que você está aqui agora com você tem 3 ângulos para começar esse culto. Então, o primeiro ângulo é assim, tá vendo aqui, ó? O que eu estou enquadrando aqui, ó? Eu estou enquadrando, vamos tirar o microfone lá. Eu estou enquadrando o meu boneco, eu estou enquadrando ali o arroba, eu estou enquadrando a mesa. Esse é um enquadramento, beleza? Número 2, qual que é o número 2? Esse enquadramento aqui, é o fechadinho. E o número 3 é aquele lá do fundo, lá. É aquele negócio lá do fundo. Então, eu tenho 3 ângulos possíveis. O que normalmente o diretor de imagem precisa falar? Ele precisa cantar a bola. Ele precisa te dizer para onde ele vai. Lembra que ele é o cara que manipula as coisas. Ele que está dizendo o que ele quer fazer. Então, ele pode ir da aberta para fechada, pode ir da câmera A para a câmera B, não importa. Mas ele tem que dizer isso para a equipe. E uma comunicação interna com a equipe é outra coisa mega importante. Certo? Sendo ela por radinho, por intercom, por celular, não sei. Vocês precisam se comunicar. Então, o que o diretor de imagem faz? Atenção, fulano, eu vou trocar para essa outra aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Atenção, é que você não vai conseguir ver. Eu vou deixar assim, gente. Vocês vão ver eu movimentar, mas é que vocês não vão conseguir ver o multiviewer aqui. Atenção, câmera 1, você agora vai fazer a imagem fechada do pastor. Atenção, câmera 1. Câmera 1, faz a imagem do pastor. Beleza, fiz a imagem do pastor. Ok, câmera 1, 1 no ar. Coloquei a câmera no ar. Atenção, eu vou com a câmera 3. Câmera 3, 3 no ar.
Beleza, ele foi para outra câmera. Eu, que era o câmera 1, já saí do ar. Eu não estou mais. Eu posso me movimentar sem que dê problema. Aí ele vai falar assim, câmera 1, atenção. Câmera 1, outro ângulo. Faço outro ângulo. Ok. Ok, pode entrar. Câmera 1 entrando, 1 no ar. Daqui a pouco ele fala de novo. Por que é importante isso aqui? E eu chamo a atenção, isso tem dado muito problema nas igrejas onde eu tenho ido, que é uma falta de atenção de alguns, que é o fato de, assim, gente, você tem 3 ângulos. Você tem esse, você tem esse e você tem aquele. São 3 ângulos. Olha o que normalmente as pessoas ficam fazendo. E os câmeras ficam fazendo. Atenção, Jorge, vai para a câmera, para o fechado do pastor. Aí o que ele faz? Ele faz assim, ó. Aí ele mexe, aí ele regula, aí ele vem, peraí, aqui. Gente, só para ele fazer isso, já passaram-se 10 segundos. Acabou o meu programa e ele está arrumando imagem ainda. Entendeu? Por isso que é importante você setar, né? Definir os seus ângulos antes. Amigo, essa câmera aqui tem 3 possibilidades de ângulo. Esse aqui é um, esse aqui é outro. Pronto, cheguei e fiquei. Esse aqui é outro. Cheguei, foquei, fiquei. Vou para a próxima. Cheguei e foquei. É muito rápido. Vamos lá para o próximo ângulo. Esse, cheguei, fiquei. Vamos para o próximo. Esse, cheguei, fiquei. Ah, eu tenho um ângulo diferente para ir. O que eu vou fazer? Eu faço um ângulo diferente. Pronto. Fiz o ângulo, foco e paro. Muitas vezes as pessoas saem desse ângulo e até chegar no outro vai fazendo assim, ó. Aí fecha, aí sobe, aí arruma. Ah, mas não deu certo. Ah, agora sim, beleza. Só que enquanto ele está arrumando, sabe o que acontece? O cara da direção de imagem corta a câmera. Ele corta o meu ângulo. Quando ele corta o meu ângulo, o que aparece? Aparece movimento de câmera, aparece o câmera se arrumando, aí fica um negócio feio, sabe? Perde aquela qualidade que eu falei para vocês lá atrás. Uma coisa que acontece na prática, e isso também é uma atenção do cinegrafista e uma atenção do diretor em falar, gente, está errado. Muitas vezes se trabalha com as câmeras no automático. Não trabalhem com câmeras no automático. Quem trabalha com câmera no automático está fadado a problema. Isso se torna um pouco amador, trabalhar com câmera no automático. Por quê? Essa lente aqui não tem automático, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Como eu não tenho profundidade aqui, não vai dar para ter uma noção exata. Mas eu vou fazer isso aqui nesse arroba, tá? Vamos supor que esse arroba aqui é o meu objeto principal. É o meu pastor. Esse arroba, esse hashtag aqui é o meu pastor, certo? Eu chego nele, faço o ângulo nele, e o que eu faço? Faço e foco. Eu trago o foco nele. Eu estou trazendo foco manual. Se eu coloco foco automático, qualquer movimentação que o pastor faça, olha o que acontece. Ele vai focar o fundo. Então, se o pastor se abrir um pouquinho a câmera e o pastor se movimentou, vai ficar fazendo isso aqui, ó. Vai ficar fazendo para trás e para frente, o ângulo vai ficar fazendo. Eu vi uma transmissão esses dias e assisti ela todinha. O pastor está pregando desse jeito aqui, gente. Assim, ó, vou colocar mais... não está tanto, mas está mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Lá onde está focada a mesa, eram as plantas do local. As plantas lá atrás, a uns 4 metros, 3, 4 metros de profundidade. Ficou a transmissão inteira desse jeito. O pastor desfocado e a planta focada. Isso é responsabilidade de quem? É do operador. Não, também. É do cinegrafia, é do diretor de imagem. Não, mas também. É algo meio em conjunto. A gente não faz nada sozinho. A gente precisa trabalhar em unidade. Então, essa unidade de previsão, eu preciso me precaver, tá? É muito importante. Eu vou colocar aqui a imagem bem aqui em cima da mesa, para vocês verem aí, ver se vai dar para... Acho que eu vou colocar assim, que vai dar mais ideia
mais noção. Tá muito estourado aí? Acho que não, né? Agora tá melhor. Aí, eu tô sem referência. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer corte de imagem, certo? Acho que eu não mostrei o suficiente aqui a mesa. Aí. Aqui é preview e aqui é PGM. Se eu cortar aqui direto, olha o que está acontecendo. Está cortando para vocês aí, né? Está cortando direto para vocês. Porque eu estou cortando na parte de cima. Vamos trazer a outra cena. Eu estou cortando na parte de cima. Se eu cortar na parte de baixo, preview, olha o que acontece no preview. Vou mostrar mais em cima, porque eu não tenho um ângulo suficiente para vocês verem. Preview. Gente, preview. Isso aqui é o que está ao vivo. E isso aqui é o que eu vou colocar. Então, eu posso escolher. Vamos lá, atenção, câmera 1. Câmera 1, você vai entrar agora no estúdio. Câmera 1, se preparou? Beleza, está preparado? Pronto, atenção, câmera 1 no ar. Vamos lá de novo, atenção, câmera 2. Câmera 2, atenção, preparei. Câmera 2 no ar. Vamos voltar, câmera 3 de novo você. 3, preparado, 3 no ar. Então, você se previne, tá? Acho que eu estou de costa para vocês aqui. Vocês se previnem. A melhor coisa é você trabalhar 2 passos além, à frente de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui para essa imagem, pastor, que fica mais fácil. E para terminar, só um lembrete. O diretor de imagem, ou câmera, ou qualquer um que trabalhe com transmissão, trabalha com previsão futura. O que eu quis dizer com previsão futura? Gente, pensem no próximo passo. Na nossa igreja, e é um exemplo que eu posso dar para vocês, nós temos uma mestre de cerimônia, um cerimonial. E a gente tem um roteiro técnico. Tantos minutos para o louvor, qual vai ser a música, eu posso até mandar para o pastor depois, você pode distribuir um modelo. A gente fez um modelo. Para Semana Santa agora nós estamos fazendo um modelo desse. Semana Santa vai acontecer o quê? Vinheta, 15 segundos. Quem é responsável pela vinheta? É o pessoal do Media Center. O cara do som, o que tem que fazer? Não, é VT que tem que abrir. Fulano de tal, agora é a vinheta, aí o pastor vai entrar falando abertura. Quantos minutos ele tem para abertura? 5 minutos para abertura. Depois da abertura vem o quê? Nós vamos vir provar e verde, depois tem um provar e verde, vai soltar VT. Então, você faz a previsão das coisas. O pastor está pregando, você está fechadinho com as imagens, cortando as imagens. Você tem que estar atento. Isso é mega importante e a gente esquece isso. Se você não está atento e não está com a mão na massa aqui, prestando atenção na câmera 1, na 2 e na 3, o pastor falou um negócio, aconteceu outra coisa, você se perde, não tem como voltar. E a gente peca nisso. Quantas vezes a gente se distrai e perde o acontecido, entendeu? Lembra que eu tenho que causar essa experiência, eu tenho que dar essa experiência de como se o telespectador estivesse dentro da igreja. Ele tem que se sentir dentro da igreja. Então, ele tem que estar sentado na casa dele e olhar todas as coisas, tudo que está acontecendo. O pastor falou, ele viu. Vamos ler um texto da Bíblia agora, irmãos? O PowerPoint entra, você lê o texto bíblico. Acabou de ler o texto bíblico? Volta para você. Vamos ver agora um vídeo? Entra o vídeo, sai o vídeo. Isso é o quê? Planejamento. E atenção, tá? Apertar botão, gente, vocês vão saber e cada um vai colocar o seu equipamento e saber apertar qual o botão. O detalhe não é apertar o botão, é quando apertar o botão e se preocupar com o futuro. O próximo passo. O que acontece depois? Gente, depois do provar e verde, o que vai acontecer? Tá acabando o provar e verde, vai acontecer o quê? Gente, agora vai recolher as ofertas. A gente tem que mostrar os membros recolhendo os diáconos recolhendo a oferta. Então, câmera 2, você vira para trás e já se prepara ali com a câmera para poder pegar a distribuição das ofertas. Beleza? Você já se prepara. Depois que acabar as ofertas, o que vai ter? A gente vai ter outro vídeo. Gente, está preparado o vídeo aí? Beleza, daqui a 2 minutinhos vai entrar o vídeo. Não, tá pronto, o vídeo está pronto. A comunicação interna da equipe precisa ser desse jeito. Enquanto um pergunta, gente, está pronta a câmera? Gente, está pronto o vídeo? Gente, o áudio está entrando, o piano vai tocar daqui a 5 minutos. O pianista está preparado? Tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo.
Então, não é ruim e não é errado a gente se comunicar. E confirmar informações. Sempre, quando a gente está no ao vivo aqui, a gente sempre confirma informações. Por exemplo, aqui na nossa sala, eu tenho a transmissão do lado, o diretor de imagem na frente e o cara do áudio atrás. O que eu estou fazendo aqui na direção de imagem? Atenção, o cara do áudio, vai entrar VT daqui a pouco, beleza? Aí o cara do áudio fala o quê? Beleza, VT tudo certo. Ele tem que dar uma confirmação para você. Aí, vai entrar agora. Atenção, áudio. Entrando o áudio, corta para o áudio. O áudio já vai estar aberto, o microfone já vai estar aberto. Gente, quem vai pegar o próximo microfone? É o cantor. Gente, o microfone vermelho. O microfone está aberto. São detalhes muito pequenos que fazem uma diferença absurda. Pequenos detalhes. Ligar o microfone certo, abrir o microfone na hora certa, soltar o VT na hora certa. É aquele humor adventista lá que a gente viu, alguns detalhezinhos que podem atrapalhar a nossa condução. Então, amigos, é um pouco disso. Vamos abrir para perguntas agora, pastor? Se chegou alguma pergunta, alguma coisa que a gente consegue responder por aqui. Eu tentei mostrar para vocês o geral. Tem muita coisa, muitos detalhes pequenos que você vai ter que aprender sozinho, sentar com a tua equipe, mas acredito que eu possa ajudar de alguma outra forma aí. E aí, pastor, o que me diz? Temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Jorge, temos sim, tá? Vou te passar aqui algumas perguntinhas. Mas antes disso, cara, obrigado aí pelas informações. Aquilo que eu falei aqui no início, né? Do dia para a noite, nossa casa virou escritório e a nossa igreja virou ponto de transmissão. Então, a gente está passando um processo de completo amadorismo para tornar essa transmissão um pouquinho melhor, né? E a gente percebe a boa vontade dos irmãos. A gente percebe, assim, lá na linha de frente. Quando a gente pensa em transmissão, tá? A gente está pensando numa transmissão, sei lá, com 2 câmeras só, certo? Qual é o tamanho de uma equipe ideal para essa transmissão? Você dá um exemplo bem clássico. Eu na vida adventista, foi aqui no nosso campo, certo? Foi aqui. Inclusive, eu estava lá na igreja, né? Ia pregar e tal. E eu não tenho desespero do rapaz que estava na mesa de corte, porque ele estava na mesa de corte, ele estava tirando foto, ele estava orientando o batismo, né? Ele estava fazendo 5 funções, né? E às vezes é isso que acontece. A pessoa quer uma transmissão, mas qual que é a demanda, assim? Eu preciso de quantas pessoas para a coisa acontecer de maneira mais tranquila, numa transmissão de uma igreja com 2 câmeras apenas? Tá, pastor, é o seguinte, não existe uma regra de bolo, tá? Não existe uma regrinha, gente, tem que ser tantas pessoas que vai funcionar, vai dar certo. Não existe uma regra de bolo. O que eu posso dizer para vocês? Depende muito do equipamento que você tem na sua igreja. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui na divisão, nós temos 3 ambientes de estúdio. Esse estúdio aqui, ele controla o estúdio aqui embaixo, do Media Center, controla o auditório lá de baixo e controla o estúdio da web. 3 coisas. Eu não tenho pessoa suficiente para fazer isso. Eu não tenho câmeras aqui. Eu tenho designers, eu tenho pessoal de produção, mas eles fazem câmera quando precisa. Então, assim, eu tenho o mínimo de pessoas para fazer uma transmissão. Então, lá no auditório, a gente colocou e optou em colocar câmeras robóticas. Na Igreja Central, aqui de Brasília, se optou em colocar câmeras robóticas. Temos um valor agregado da câmera robótica? Temos. Tá? A gente não vai falar de valores aqui, eu vou falar de conceito por enquanto. Um sistema de câmera robótica, e aqui eu tenho, deixa eu ver se dá para ver aqui, vou mostrar aqui embaixo. Acho que dá para ver com essa câmera aqui, ó. Eu vou trazer lá. Ó, eu tenho aqui uma central de remoto, uma central remota. Este carinha aqui controla 3 câmeras robóticas lá embaixo. Ele pode controlar até 99 câmeras, tá? Robóticas. Vou voltar para mim aqui de novo. O que acontece? Eu posso fazer sozinho. Uma comissão diretiva, eu, Jorge, faço 3 câmeras. Mas como? Dá para fazer? Dá. Porque eu faço ângulos, eu faço setagem de ângulos,
PTZs, isso, câmeras PTZs, é isso mesmo, consegui ver aqui embaixo. Só que é o seguinte, câmeras PTZs não são câmeras de segurança, tá? Não é aquela câmera de segurança que está do lado. Você tem que ter um mínimo aceitável, de ter um movimento aceitável, você ter aí um zoom adequado, etc. Tá? Então, valores, a gente pode até citar alguma coisa aqui, eu cito daqui a pouco, tá? Depende muito do budget de você, mas vamos voltar à pergunta para vocês entenderem. Depende muito do equipamento. Quando eu tenho 2 câmeras lá na igreja, que é a nossa realidade na minha igreja, eu tenho 2 câmeras hoje, tá? E tenho um operador de câmera. Por quê? Porque eu tenho pouca gente. Então, o que a gente preferiu fazer? Lembra que a gente falou de imagens aberta e fechada? Então, hoje eu tenho uma câmera aberta. Cara, a câmera aberta não precisa de operador. É a câmera que pega todo o meu ambiente. É aquela câmera de fuga. Eu sempre preciso de uma câmera de fuga. Sendo ela de cima, aquela câmera GoPro aberta, ou aquela câmera que pega todo o meu palco. É a câmera de fuga. Eu não preciso de operador. E a minha outra câmera que vai fazer as coisas fechadas. Então, eu cortei para a câmera aberta, o cara da câmera fechada vai e fecha no pastor. Atenção, tá fechado no pastor? Tá, cortei para o pastor. Aí ele tem que sair do pastor e ir para o violão. O que eu faço? Corto para a câmera aberta e vai para o violão. Então, eu vou fazendo essa brincadeira. Com 2 câmeras, é isso que dá para fazer. Então, você tem que ter um operador, é obrigatório, um operador de câmera. Tá? Se ele for físico na igreja, você tem que ter um cara que movimente, que faça fechado, que faça aberto, que feche na pessoa, que abra na pessoa. Tá? E tenho que ter um diretor de imagem. O diretor de imagem não sai da mesa de direção de imagem para fazer outra coisa. Tá? Não sai. O operador de áudio é um desafio à parte, porque, na realidade, ele precisaria ser uma pessoa só para operar o áudio. Porque você imagina que eu tenho uma banda, eu tenho violão, baixo, bateria, piano, guitarra, eu tenho voz, tenho um conjunto lá com 6 pessoas. Cara, uma pessoa quase que não é suficiente para você equalizar e mixar isso. Então, o ideal era que eu tivesse pelo menos 3 pessoas controlando a transmissão, certo? Que seria o diretor de imagem, eu esqueci a quarta, né? 4 pessoas, eu vou dizer por quê. O diretor de imagem, que tem que estar concentrado no que está acontecendo. Além das câmeras, eu tenho PowerPoint, tenho vídeo, correto? Tenho mais 2 sinais. O operador de câmera, o operador de áudio e o cara que transmite. O cara que transmite é o cara que está com o YouTube aberto, Facebook aberto, configurando a entrada, configurando a saída, respondendo pessoas, sabendo se a transmissão está certinha, se não está travando, se deu algum problema. Então, esse cara de transmissão, ele também é o cara que deve ser sozinho. Então, normalmente, uma equipe de 4 pessoas mínimo seria o ideal. Se você tem o esquema da robótica que eu falei, isso você vai se reduzindo, né? Eu faço direção de imagem na robótica e faço o meu corte. Olha aqui, na imagem que vocês estão vendo aí, ó, aqui eu tenho 2 câmeras, 2 mesas. Ó. Essa mesa aqui da frente é a mesa de corte, é a mesa que controla as câmeras. E essa mesa aqui é uma mesa de corte que troca de câmera. Eu tenho preview e PGM, a mesma coisa. Essa até é uma indicação interessante para as igrejas que estão querendo se profissionalizar para ter mesa de corte na igreja, é isso aqui. Então, o que eu faço? Eu, sozinho, faço corte de câmera e controlo as minhas câmeras. Por quê? Porque eu já setei as câmeras. A gente fez uma comissão diretiva aqui, uma reunião grande, e aqui vocês estão vendo que tem 9 opções, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 9. Cada take, cada número desse era um take de câmera. Então, câmera 1 era aberto, câmera 2 era púlpito, câmera 3 era piano, câmera 4 é o pedestal, câmera 5 é o batismo, câmera 6 é o batismo aberto, câmera 7 é a orquestra. Eu fiz esses ângulos para todas as 3 câmeras. E aí, o que eu faço? Câmera 1, aí eu chamo take 1, chamo take 2,
chama o take 4, chama o take... Tudo isso eu consigo fazer sozinho, tá? Ah, é um desafio, mas eu consigo fazer sozinho. Então, depende muito do teu equipamento, tá? Não tem regra de bolo, mas eu acho que eu consegui responder aí, pastor, que depende um pouco, tá? E o ideal também, né, Jorge, é alguém que está produzindo o programa, né? Você vai entrar, isso é essencialmente transmissão, né? Justamente. É que assim, a gente coordenação do programa. Pastor, a gente às vezes confunde, não, eu não preciso de um programa e de um roteiro para fazer coisa de igreja. Gente, mais do que nunca, nós precisamos, a partir de hoje, de ontem, fazer programa e ter um programa físico da programação da nossa igreja. Por quê? Porque eu estou transmitindo para alguém. Eu tenho que dar experiência para aquela pessoa. Então, eu tenho que ter controle da situação. Quando eu vou fazer sonoplastia na minha igreja, eu não faço transmissão na igreja hoje. Eu estou ajudando as pessoas, mas eu não faço transmissão. Eu faço sonoplastia, telão, mesa de áudio e tal. O que eu faço? Eu, Jorge, tá? Isso vai de pessoas para pessoas. Sexta-tarde ou sexta-noite, eu vou para a igreja e monto a minha sequência do programa. Hoje, nós temos uma equipe que faz a programação. Então, eu já sei, na quarta ou quinta-feira, qual é a música que vai tocar, qual o playback que vai entrar, qual é o pastor que vai pregar, se tem isso. Tem problemas? Tem. A gente recebe coisa de última hora? Recebe. Isso não vai mudar nunca. Eu acredito que não vai mudar nunca. Mas eu posso me precaver. Então, eu vou para a igreja e eu faço a minha sequência. Eu já escolho qual é o vídeo, eu já deixo pronto. Para transmissão pode ser a mesma coisa. Se você tem aquele dia é você que vai fazer, você vai na igreja, você posiciona os ângulos de câmera, você escolhe o que vai acontecer e você, como diretor de imagem ou produtor, sabe o que vai acontecer. Então, você tem o controle do programa. Pode dar problema? Pode. Mas você tinha o mínimo de controle possível da programação. Então, isso é um pouco fundamental aí para que isso aconteça de forma fluida, entendeu? Jorge, a nossa realidade, a realidade da maior parte das igrejas é uma realidade de uma financeiro um pouco mais apertado, né? Certo. A nossa união aqui, ela está começando a fazer um investimento nessa área e vai começar pela sede de distrito, então vai ajudar na questão de ter ali um pedestal hidráulico, ter uma câmera melhor, né? Enfim. E a gente contratou também uma equipe aqui de Porto Alegre, que trabalha com transmissão, para fazer essa consultoria, o que comprar, como fazer iluminação. Então, a gente vai andar essa milha aí a mais aqui da associação, tá? Mas a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você falou aí de posição de câmera e tal, né? A gente consegue fazer essa posição de câmera aberta, fechada, com uma câmera de celular, numa transmissão um pouco mais simples? Consegue, pastor. Consegue sim. O que vai mudar quando você usa um celular, por exemplo? A sua distância. O celular não tem muita distância, não tem muito zoom, é mais complicado. Então, lembra aquele esquema do que eu quero mostrar, né? Eu quero mostrar isso. Então, se eu quero mostrar isso e eu estou com o celular, eu tenho que chegar mais para frente, eu tenho que chegar mais perto, tenho que deixar o celular na altura do olho da pessoa, eu não posso deixar o celular de baixo, mas eu posso fazer pelo celular, não tem problema nenhum. Se você tem... E aí eu vou mostrar um negócio legal para vocês, acho que já dá para mostrar, essa pergunta é interessante, dá para mostrar isso. Esse é um equipamento que eu conheci há uns 3 anos atrás, que é um equipamento meio que revolucionário, que é um equipamento só, que faz vários ângulos. Ele é exclusivamente para internet, tá? E aí eu vou abrir uma ressalva. Quando a gente vai fazer uma transmissão, vai montar um equipamento, fazer uma igreja, a gente tem que ser intencional nas coisas. Então, assim, o que eu quero com essa igreja? O que eu quero com essa transmissão? É uma transmissão só para o pessoal assistir em casa e qualquer coisa tá bom? Beleza. Um celularzinho tá bom, 2 celulares tá bom. Eu não tenho mesa de corte, eu só uso um celular. Tudo bem, você usa o celular. Vai fazer... começou a música, vai movimentando para o lado da música. Volta para o pastor, volta movimentando para o lado do pastor, bem suave, com tranquilidade. Você só tem um equipamento. Você pode fazer com um equipamento só. É o ideal? Não.
o ideal é que você tenha outra experiência. Por quê? Porque você está dando uma experiência para o outro que ele tem de forma diferente. Então, a gente está numa... Até, pastor, é chato isso, mas a gente acaba estando numa... É quase que numa guerra de concorrência, né? Porque eu, como cliente, eu sentado em casa, eu sou exigente. Eu quero assistir um filme que é melhor para mim. Eu quero assistir uma transmissão que mais me deixa, que tem mais ângulos, que é melhor, tal. Então, eu vou atrás do que é melhor. Eu sou exigente. E o seu cliente é exigente. E você também é exigente. Então, assim, a gente às vezes coloca isso, eu vou fazer só isso aqui pouquinho para mim mesmo, porque o público que se vire. Você não vai estar fazendo do jeito que precisa. Mas você pode fazer, tá? A outro detalhe era o seguinte, do esquema da câmera. Deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, que eu preciso mostrar isso para vocês. Esse equipamento é um equipamento importado, ele não tem aqui, dá para se comprar, trazer para cá, etc. É um equipamento desse tamanhozinho assim, ele é pequeno, só a câmera, e a câmera faz 9 ângulos diferentes, digitalmente. Você tem que ter um tablet, né, para fazer os ângulos, etc., mas você consegue fazer uma transmissão. É uma transmissão 100%, Full HD, qualidade? Não, você tem limitações, como tudo tem limitações. Uma robótica dessa que a gente tem aqui no estúdio, lá no auditório. Jorge, eu consigo fazer uma transmissão para televisão com robótica? Não. Eu consigo fazer um negócio... Tem limites. Qual o meu limite? Meu limite são imagens paradas, eu não faço movimento, eu não quero errar. Então, eu tenho uma imagem aberta, uma imagem fechada. Uma imagem fechada, outra um pouco aberta. Então, eu não mexo com movimentos, porque a robótica não trabalha direito com movimentos. Essa câmera que eu vou mostrar para vocês aí, ela tem limitações, mas é um negócio muito fantástico. Chama Mevo, essa câmera. Você pode até pesquisar aí na internet. Ela é desse tamanho, ela é bem pequenininha. Tem um videozinho aí com uma explicação rápida. Vamos ver se a gente consegue que vocês entendam aí o que tá rolando, o que acontece com ela. Hey guys! We're here at the Tastemade studio. And we're doing Facebook Live! Yeah, with this cool new camera called the Nevo. So first up, with the sushi, I want to take you down here. I've got some prepared soba noodles. Now they've been drained and cooled. I'm going to add in a little bit of rice wine vinegar. Soba noodles, 2 ways. Yum! There you go, folks. So we get a chance to make this at home. Deu para entender aí? Sim. Hey, Ô Jorge, Oi, gente, eu tenho uma dúvida dessa câmera. Eu consigo, porque eu vi que o controle dela é todo pelo celular. Eu consigo fazer uma transmissão para o OBS, por exemplo, para dali jogar e eu poder adicionar outras coisas, como legenda, etc? Eu acho que dá, porque ela faz... você tira dela, ou você transmite direto para o YouTube, para o live stream, para o Facebook, ou você tira um URL, né? Você tira um link de transmissão e manda para lá. Eu acho que é possível sim. Essa versão que eu mostrei para vocês aí, ela é uma versão, é a primeira versão, uma versão mais antiga. Então, ela foi se aperfeiçoando a mais. A gente não está usando ela aqui, porque a gente tem outro sistema e a gente não está fazendo só para a internet. Aliás, eu não estou fazendo exclusivamente com essa qualidade, a qualidade baixa um pouco. O que acontece? Deixa eu tentar dar um pause aqui. Hey guys! Vou mostrar para vocês qual que é a ideia. Olha que legal. Tá vendo esses quadradinhos? Esse quadradinho azulzinho no rosto dela são os takes. Então, se eu clicar no rosto, no quadradinho da menina da direita, automaticamente ele corta para a menina da direita. Quando ele está no botão, no take da esquerda, tá vendo que está um quadradinho azul no rosto dela? Se eu apertar esse take, ele faz esse take aqui do lado. Ó. Tá vendo que tem uma linha, acho que é uma vermelha, né, do lado? Esse é o take que eu escolhi para ela. Então, eu consigo trocar esses takes com um toque, com o dedo.
E aí, olha quantos ângulos eu faço. Por exemplo, nesse caso, a menina fechada está num ângulo, a outra aberta, Essa é uma câmera que grava em ela captura em 4K. Então, o 4K é muito grande. Aí, cada ângulo que eu faço desse aí é um 1080. Tá? Os técnicos aí de vídeo vão entender isso aí. Eu consigo diminuir um pouco e fazer essas imagens. Gente, de novo, vou explicar para vocês. É o ideal para uma transmissão? Não é o ideal para uma transmissão, porque você tem limitações, certo? Você tem que ter um tablet na sua mão, você tem que ter uma internet dedicada para isso, você tem que ter um sistema interno de internet. Então, algumas coisas complicam, mas para uma transmissão simples, num lugar com uma luz adequada, que você tem controle da situação, cara, esse é um negócio fantástico, entendeu? Daria para usar assim. Questão de valores, olha aqui, ó, aqui deu para entender melhor. Olha lá do lado direito, em cima, é a imagem que está indo para o ar, certo? Aqui embaixo tem a linha vermelha, é a linha que está cortando. Aí a pessoa clicou no rosto da outra, lá em cima, ó. Clicou no rosto da outra, ó, trocou de imagem. Entendeu? Foi dessa para aquela, dessa para aquela. Gente, isso aqui é fantástico, é muito legal. Eu fiquei de cara quando eu vi esse negócio. Falei, gente, que ótimo, isso aqui tem pano para manga, tem futuro isso aqui. E pior que tem mesmo. A gente comprou uma, funciona, tá? Ela está girando em torno de 450, 500, até $600, tá? Mas tem alguns acessórios, tem acessório com bateria, você pode ligar com cabo, sem cabo, tudo isso aumenta e diminui o valor. O site, se eu não me engano, é Mevo, né? mevo.com, é um site americano, e vocês podem ter acesso a isso lá. A gente vai ter agora, nos próximos dias, a nossa semana de oração, e o desafio é transmitir via da igreja local mesmo, tá? Os distritos sendo desafiados para isso. Você falou ali da posição da câmera, né? Às vezes a gente usa uma câmera de cima para dar ar de superioridade, ou de baixo para dar inferioridade, ou vice-versa, né? Uma transmissão de um sermão, né? Aonde que tem que estar essa câmera? Essa câmera tem que estar em linha reta com o rosto do pregador, ela tem que vir de cima para baixo, de baixo para cima. Qual que é o ideal aí para nossa transmissão, basicamente, do sermão? Pastor, tudo depende da intencionalidade. Se você quer dar poder àquela pessoa, você vai filmar um pouquinho de baixo para cima. Isso é inconsciente, tá? Mas como regra geral, é nível do olho. Você tem que estar no nível... mas meu púlpito tem escadaria e é mais alto. Você tem que dar um jeito de subir sua câmera para ficar no nível do olho, tá? Isso causa empatia. É subconsciente, tá, gente? Isso é no subconsciente. Mas você traz empatia, você traz serenidade para o negócio, você traz confiança, olhando olho no olho. O ideal é isso. Mas eu tenho uma câmera, por exemplo, a central aqui, eu estou dando um exemplo porque eu sei que tem. Eles têm 4 câmeras robóticas presas nas paredes e elas estão um pouquinho mais para cima. Mas não dá para colocar ali na linha do olho? Não tem lugar, não tem espaço na igreja para colocar no nível do olho. Então eles colocaram um pouquinho mais para cima. A câmera de trás, eles conseguiram colocar no nível do olho. Então, beleza, você tem pelo menos uma no nível do olho. E eles colocaram uma câmera atrás do telão. Lá em cima, lá atrás do telão. Aquela câmera que dá para ver a igreja inteira, mas essa câmera é uma câmera de efeito, é para você ver a câmera inteira. É a minha câmera de segurança. É a câmera que eu vou correr se acontecer alguma coisa, eu saio para ela, entendeu? Então, é a minha câmera de segurança. Eu posso ter esses tipos de ângulo com detalhes, né? Ângulos com detalhes, mas o básico é linha do olho. É o mais certo a se fazer. Você não vai errar se fizer isso. Aqui são várias perguntas e tal, a gente talvez não tenha condições de responder todas elas, mas todas as perguntas que foram feitas aqui, a gente vai dar um jeitinho de poder dar um retorno para a turma aí, tá? Mas a turma está pedindo aí qual que seria uma sugestão tua de uma mesa de corte e software para transmissão, assim, de um custo que a igreja local assim possa absorver. Pastor, o custo é um negócio complexo.
E hoje nós estamos, até vi os meninos falando aí no chat, o dólar a 20, né? É por aí mesmo. Infelizmente, a nossa realidade é isso. E equipamentos são baseados todos em dólar. Subiu o dólar, a gente tem problema. Quando você fala de mesa física, hoje uma opção interessante é Blackmagic, tá? Que é essa que eu mostrei para vocês na outra imagem. Ele é uma mesa que não é uma mesa barata, é uma mesa cara, vai custar aí mais ou menos R$30 mil aqui no Brasil, tá? Mesa física. Ela é uma mesa que entra os cabos direto nela, você não tem que ter software, etc. Tá? Quando você começa a falar em software, você pode trabalhar com software da Blackmagic, da Atem, que normalmente é o que a gente acaba usando, que é essa imagem que eu mostrei para vocês aí também, da direção de imagem, é de um Atem. Um Atem hoje, você tem que comprar esse equipamento aqui. É um Atem... eu não vou ter eles aqui para mostrar para vocês. É uma estação dessa aqui, ó, uma estação de rack desse jeito. E aí você entra no computador e o computador tem um software. Então, mais ou menos uns $2.500, $2.300 num software. Tá? A gente tem outra opção que é o vMix, que é aquele cara que está lá atrás. O vMix é um software de computador. Tá? O que ele faz? Ele faz transmissão, ele já transmite para a internet, ele coloca GC, ele coloca VT, ele faz transmissão simultânea, eu mando vídeo chamada para pessoas que estão na rua. Ele é bem completo. Hoje nós estamos usando ele para fazer isso. Ele é um software pago, mas ele precisa de um computador. É um computador com placa de vídeo, placa de captura. Quanto melhor o computador, mais robusto ele vai rodar. Então, acho que custo-benefício hoje, esse equipamento aqui, esse software talvez seja o mais adequado. vMix. Escreve assim mesmo, vMix. Eu não tenho ideia hoje de quanto que está mais ou menos o software dele. Se não me engano, eram $1.500. Tem uma versão free desse vMix, só que algumas coisas ficam a desejar. Mas talvez seria partindo a versão básica por volta de 2.000 ali, a versão básica, né? $2.000, pastor. Reais. R$2.000. Uhum. Ok. Eu sei que tem uma versão free, eu não sei exatamente o que não vem, né? O que não vem junto. Mas todas as nossas transmissões aqui, tanto de web como de Semana Santa, essas coisas, todas nós estamos fazendo por ele. Além dos outros equipamentos que estão agregados a ele, o vMix. Se os meninos tiverem interesse, alguém tiver interesse, um dos meninos que trabalham comigo aqui, que é técnico nisso, poderia dar um review mais aprofundado em vMix, por exemplo, ou em algum outro software desse a gente pode marcar rapidamente isso. E aí podem explicar com mais detalhe a ferramenta e o que a gente pode contemplar. Esse é um equipamento que assim, tem quase tudo dentro dele, sabe? É óbvio que é um equipamento complexo de mexer, mas, cara, nada que um curso resolva e aprender a mexer botão. O conceito de tudo isso que a gente falou hoje, você vai operar numa mesa física, numa mesa virtual, num vMix, o conceito é o mesmo. A turma aqui cita muito o OBS. Resolve Sim. Nossa vida? Resolve também, mas o OBS tem umas limitações de corte, de transmissão. Ele serve mais na realidade, ele serve mais para você transmitir. Então, ele tem algumas limitações. Mas serve também. Tem igrejas usando o OBS com essas limitações, pastor. Para a gente ter todos esses elementos que eu te falei, o Atem e o vMix são os que mais se aproximam com todos esses elementos juntos no mesmo equipamento. Ok. Jorge, eu acho que é por aí. Obrigado aí pelas suas informações. Eu creio que foram conceitos, né, importantes, né, tanto na questão da sonoplastia. Poxa, show de bola a questão dos ângulos ali, a própria iluminação, né? Eu já vi que eu tenho que arrumar coisa aqui em casa, né? Valeu muito mesmo, tá? A gente agradece você do fundo do coração. A gente tem vários pastores aqui que acompanharam a gente também, né? Obrigado aí aos colegas.
E a gente vai estar também aqui procurando, como eu falei aqui no início, né? A gente buscou aqui uma consultoria de um rapaz que trabalha com transmissão para auxiliar também, pelo menos a sede de distrito nesse começo aí, para eles terem assim, uma orientação, né? Uma vez que a associação vai investir, a União, a ideia é que esse investimento ele seja um investimento pensando a longo prazo também, né? Não adianta comprar uma coisa que resolva a situação agora, porque a questão da transmissão é uma coisa que não tem retorno, né, Jorge? Não. A pandemia veio, vai ir, mas esse instrumento a gente pode ter usado, né? E uma coisa que você colocou muito oportuna é assim, ó, com uma câmera resolve aqui para nossa igreja e tá tudo certo, né? Só que o grande objetivo, né, da gente ter a igreja ou fazer uma transmissão não é alcançar quem já está lá, é alcançar aquele que ainda não está lá, né? E aí sim, todo recurso que a gente puder utilizar, eu acho que ele é bem-vindo para a gente poder aproximar o coração das pessoas do coração de Deus aí, tá? Pastor, se a gente não se atualiza, você vai estar perdendo tempo, porque as pessoas vão sair, não vão assistir mais você. Então, assim, saiu um negócio novo que a gente tem que fazer. A gente tem que dar um jeito de adaptar. Por quê? Porque o seu cliente, que um dia é você também, você não vai assistir aquilo. Você vai embora, você vai para outro lugar. Tem igrejas grandes que a gente vai assistir. Eu não vou assistir na minha igreja. Por quê? Porque eu sei que a minha igreja ainda tá faltando alguma coisa. E uma coisa que... 2 detalhezinhos que eu queria deixar com vocês. Nós estamos construindo uma igreja aqui agora. A nossa igreja lá, ela tá provisória. E o pessoal tem esse pensamento. Vamos construir, vamos comprar uma mesa agora, uma mesa de corte mais simplesinha mesmo, para poder fazer a transmissão. Falei, gente, vamos sentar e pensar o que eu quero para o futuro. O que você quer lá na frente? Pastor, o que você quer lá na frente? Você quer no futuro colocar quantas câmeras na sua igreja? Você quer colocar quantas salas com transmissão? Você quer transmitir o culto para sala dos jovens, para a sala das mulheres? Você pensa nisso, coloca no papel. Porque se você comprar uma mesa que custa $10.000 hoje, que é baratinha, $5.000, $2.000, que é baratinha, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai ter que jogar lá fora. Então, talvez valha a pena você fazer um investimento um pouquinho maior e você não jogar as coisas fora daqui a 2, 3, 4 anos, entendeu? Então, eu estou trabalhando com esse conceito, eu sei que não é tão fácil para a administração fazer isso, para os tesoureiros ficam loucos quando eu falo isso, mas é melhor não comprar. Não compra a mesa porcaria agora. Deixa para daqui a pouco, junta dinheiro e compra bem a mesa melhor depois, entendeu? Então, é difícil, tá? Eu não vou dizer que é fácil esse caminho, não. É difícil, eu estou lutando com ele lá, com a minha turma ainda, mas sempre a gente vai tendo vitória. Eu tô vendo que quando a gente começa com o pouco que tem, com o celular que tem, fazer uma boa transmissão e usar esses conceitos que eu te falei aí, as pessoas começam a olhar para a gente e olhar para a nossa transmissão com outro olhar. Nossa, olha, eles estão se preocupando com isso. Nossa, eles estão sendo atentos ao meu som. Eles estão fazendo um negócio legal. Gente, nossa, vale a pena investir, não vai? Qual é o próximo degrau? Qual o próximo degrau? Então, a gente consegue ir crescendo, mostrando. E aí eu queria dar um brinde para vocês, que eu acho que vale a pena, que é um negócio que está de graça na internet, nós que criamos aqui na divisão, que é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aí rapidinho aqui a imagem dele, que é um contador de tempo, é um controle de tempo que a gente criou para fazer produção na igreja. Tá aqui. Para fazer produção na igreja. Ele chama ADV Countdown. Estão conseguindo ver aí, né? Pastor? Sim. Aí, beleza. Certo. Agora, esse aplicativo, ele está disponível para o Google no Android e para o Apple. O que ele faz? Ele faz o controle de tempo do seu evento. Então, esse número grande aí, por exemplo, é o número que está transmitindo na tela. Então, você transmite Wi-Fi, por exemplo, com o Google Chrome ou com o Apple TV e coloca numa televisão. E aí embaixo, nesses números pequenininhos, contador, são os tempos dos momentos. Aí eu tenho 5 minutos para palestra, eu tenho 10 minutos para isso, eu tenho batismo, eu vou fazendo tempos. Eu posso mandar mensagem ao vivo para a pessoa. O tempo é regressivo. Pastor, só tem 40 minutos de sermão.
Quando acaba os 40 minutos, aliás, quando está em 39 minutos, falta 1 minuto, ele começa a piscar amarelo. Quando acabou o tempo, ele começa a piscar vermelho e fica negativo. Tá vendo o negativo aqui, ó? Menos 2,27? Então, isso cria uma consciência profissional na igreja, na transmissão, e diz para o pessoal assim, gente, nós não estamos de brincadeira. Se eu disse que o programa vai começar às 8 horas, a gente vai começar às 8 horas. Se ele vai terminar às 10 horas, ele vai terminar às 10 horas. Por quê? Porque a gente tem um controle da situação. Nós estamos comprometidos com você que é meu cliente, com você que é meu telespectador. Eu vou te dar essa experiência, mas é até esse momento. Então, isso aí ajuda bastante. Isso está de graça, foi um trabalho da igreja. A igreja criou isso. Isso está de graça para vocês. Se tiver alguma dúvida de operação, tem vários macetinhos interessantes aí. Quem quiser baixar e me mandar mensagem depois, a gente pode fazer um esquema. Eu mostro detalhes para vocês que valem super a pena. Você pode usar isso no próprio iPad ou na própria televisão, enfim. A gente usa isso na divisão aqui, e isso é muito bem-vindo aqui com a turma, porque isso traz esse profissionalismo para a gente. É isso. Legal, legal. Jorge, obrigado mais uma vez aí, parceria. A gente está aqui há 2 horas conversando e teríamos aí mais assunto para mais 2, quem sabe, né? Mas, brother, foi muito bom mesmo aqui. Os comentários aqui, tanto do YouTube quanto aqui no bate-papo, muitos elogios. Obrigado mesmo, né? Foi um primeiro encontro. Quem sabe aí no futuro a gente possa ter um outro momento como esse aí. E obrigado mesmo, tá? Obrigadão. Pastor Tércio, obrigado também pela sua iniciativa, né? Acredito que todo o nosso campo foi abençoado. E aí fica o vídeo aí para o YouTube, para a gente poder compartilhar com quem não pôde estar aqui hoje à noite, mas que pode assistir ali na frente também. Pastor Tércio, gostaria de dar mais alguma palavra? Da minha parte é isso aí. Pastor, está ficando aí o meu e-mail. Se alguém tiver alguma observação, conseguir ajudar de alguma maneira, talvez eu não consiga responder de imediato, mas fica à disposição para vocês utilizarem. Tá bom. Mais uma vez, Jorge, obrigado. Vou pedir para o pastor Tércio que faça uma oração e que ore também por você aí, para que continue te abençoando aí nas suas responsabilidades, né? Você alcança aí 8 países, né? Através do teu trabalho, se não estou enganado. É uma responsabilidade tremenda, né? E a gente louva a Deus pela tua vida, né? Por tudo aquilo que Deus tem feito em você e através de você, e que tu continue sendo essa bênção aí para toda a nossa irmandade, contribuindo, sim, em muito, Jorge, para o avanço do reino de Deus. Muito, muito obrigado mesmo, tá? Deus continue te abençoando. Pastor Tércio, pode orar para nós? Sim, vamos orar então? Feche seus olhos, pense em Deus, vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado ao Pai pelo que nós tivemos aqui, foi maravilhoso nós podermos nos aprimorar um pouco mais para poder trabalhar na Tua igreja. Agora, Pai, por favor, quero lhe pedir que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes, nos dando sabedoria para conseguirmos alcançar este público virtual, essas pessoas que estão do outro lado da tela. Sabemos que temos que nos adaptar, todas as gerações se adaptaram à sua geração, e agora nós temos que fazer mais essa adaptação e pedimos a tua orientação. Fica conosco agora, nos dê uma boa noite de descanso também. Abençoe Jorge Marques por essa palestra, que o Senhor continue o iluminando também. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Amigos, obrigado. Eu vou terminar com uma frase aqui dita pelo Danielson, filósofo Danielson. Ao olhar para a palestra, a gente parece estar muito longe do ideal, né? E ele escreveu assim, ó: mas saber onde a gente quer chegar é a melhor forma de iniciar a caminhada. Obrigado aí por iniciarmos juntos essa caminhada e que Deus abençoe cada um de nós.